Oi, gente, estava aqui tentando fazer uma live pelo Face transmitida aqui com o meu convidado que está lá em Porto Alegre, mas não rolou. Então a gente vai falar pelo Skype, eu vou mostrar ele aqui para vocês, vou apresentar o Frederico. Nós vamos falar sobre inovação, ele está com um projeto muito interessante lá em Porto Alegre e vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele e do que inovação é essa que está acontecendo naquela região. Deixa eu apresentar para vocês aqui, deixa eu virar a câmera. Fred, vai ter que ser assim agora. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Fred, conta pra gente assim, deixa eu te apresentar um pouco da tua história nessa área, como é que tu chegou na inovação e o que é a inovação? É muita pergunta, não é, pessoal? Tá dando para ver aí? Tá. Então tá, vamos lá. Bom, na verdade a minha história com a inovação tem muito a ver com o Vale do Silício. Tá? Eu não trabalhava com essa área de inovação diretamente, sempre fui um entusiasta, mas eu digo que eu fui picado pelo mosquitinho da inovação quando eu tive numa viagem ao Vale do Silício, uma missão empresarial que eu estive lá. E aí, visitando diversos locais, eu realmente vi que, enfim, as coisas estavam mudando de uma forma muito rápida, a forma de fazer negócios estava mudando, a invasão das startups, né? E também a forma como lá nos Estados Unidos já as grandes empresas já estavam enxergando uma forma de buscarem inovação através de conexões com as startups, que foi uma coisa que eu achei muito interessante, que para mim marcou de inovação que eu tive a oportunidade de visitar. E aí, com isso, eu acabei voltando ao Brasil com uma ideia de, primeiro, ajudar o nosso ecossistema local aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, que está bem carente, vamos dizer assim. E também para você, que é uma posição bem abaixo de países como Rússia, países, enfim, Brasil com dificuldade mesmo de ser um país líder nesse negócio de inovação. E eu acho que isso passa muito pelo que a gente está tentando fazer, que é uma mudança cultural, que é mostrar a importância da inovação para as empresas, ainda mais nessa época que a gente vive de transformação, onde a gente fala que é uma nova revolução, nasce como teve a Revolução Industrial, uma nova onda, vamos dizer assim, isso faz com que tanto as pessoas quanto as empresas fiquem bastante inseguras quanto o que vai ser o futuro. Né? A gente fala que, tem um dado que eu levo ali, que a maioria das pessoas que está nascendo agora, né, não vai trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso não existia no tempo dos nossos pais, por exemplo. Eu mesmo estudei Direito, enfim, meu irmão estudou Administração, era uma coisa mais linear. E hoje a gente vê que a mudança está muito rápida, e aí vem uma série de coisas que fazem com que isso aconteça, desde o avanço da tecnologia, né? Ou seja, as barreiras de entrada diminuíram muito, então hoje para tu abrir um negócio, para esse negócio, é muito difícil. Antigamente tinha que ter toda uma parafernália tecnológica que era extremamente cara, que estava reservada para as grandes empresas. Então hoje a gente vê aí até no mercado financeiro, né, o avanço das fintechs, né, pequenas startups que estão começando já com tecnologias disruptivas e até assim atrapalhando a vida dos grandes bancos, né? Então esse movimento a gente vê muito forte lá fora e agora aqui no Brasil também iniciando com a construção dos hubs, mas eu acho que a inovação, enfim, é um longo caminho. A gente acredita muito, eu sou sócio de uma empresa que trabalha com inovação, que é a LED, né? A gente até esteve junto na missão aqui que a gente fez no
no ecossistema aqui de Porto Alegre. E eu acho que as empresas precisam enxergar um pouco mais a inovação também como uma coisa mais de médio e longo prazo. Que existe uma confusão muito forte de inovação com a tecnologia. Então, a inovação ela passa pela cultura da empresa, pela estratégia da empresa, né? E tendo isso bem atendido, digamos assim, a inovação acaba sendo uma consequência. A tecnologia não como uma forma única de inovar, e sim como uma ferramenta para se fazer inovação. Foi meio longa a minha resposta, mas é que a pergunta era ampla também. Não, mas é assim mesmo. Deixa a gente. Agora nós vamos estar nessa live meio mambembe aqui, vai e volta. Mas assim, discurso quando eu estive aí em Porto Alegre, que vocês falaram muito em transformação cultural, uma transformação de comportamento, um sair fora da caixa, um novo espaço, uma nova lógica, uma nova estrutura de pensar o negócio, né? E também uma palavra que eu vi repetir bastante nos discursos era a diversidade, como isso é importante. E esse discurso, né, que é o do Vale do Silício, assim, como é que está sendo essa incorporação aqui no Brasil? Como é que tu enxerga isso? A gente fala de alguns conceitos, né? Diversidade, por exemplo, é um ponto que lá no Vale existe muito, até porque era uma região extremamente onde houve muita imigração, né? Que isso vem lá de trás, lá da corrida pelo ouro, questões demográficas lá daquela região, que fazem com que tenha muita diversidade. Também a gente fala que tem ideias muito bem embasadas, ou seja, as principais universidades estão lá, então todas as mentes são preparadas para empreender. E por último, um acesso a capital quase infinito hoje, né? Que tendo bons projetos, existe acesso a capital de forma bem fácil, vamos dizer assim, bem abundante. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem todos esses requisitos, né? Principalmente a parte de capital. A gente tem contato com muitas startups aqui, boas ideias, né? Bons empreendedores, e às vezes, apesar de falarem que existe capital em abundância, a gente vê com um pouco mais de dificuldade o acesso a capital, né? Mas eu acho que esses movimentos que estão surgindo aí, esses hubs de negócio, a gente vê a própria CAT em Florianópolis, o Cubo, Nova Bra, alguns hubs que estão se formando, estão buscando muito trazer um pouco desses ecossistemas que a gente vê no Vale do Silício, né? E dentro desses hubs a gente vê muito uma aceleração de negócio, né? E não falando aqui de aceleração como um conceito da aceleradora tradicional, que, enfim, já dá capital na empresa, conhecimento, mas sim uma aceleração na forma de conexão mesmo, né? E a aceleração que está conectada num hub desses, se abastecendo do que está acontecendo na nova economia, com as novas empresas, e também, ao mesmo tempo, ela é uma aceleração para a pequena empresa, para o negócio, para a startup que está em estágio inicial, que precisa se conectar, às vezes, a um primeiro cliente, que precisa também trocar ideia com o vizinho para saber se a dor dele é a mesma dor do vizinho e chegar de uma forma mais rápida, conseguir empreender e crescer com menos sofrimento, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse movimento que a gente está buscando fazer em Porto Alegre, tá? Criando um instituto, criando um grande hub aqui, justamente para trazer um pouquinho desse conceito de conexão que a gente viu no Vale do Silício. Tá? Deixa eu virar aqui para aí. E eu queria que falasse um pouco sobre o papel da Unlab e o papel do instituto que vocês estão. Qual a situação hoje, está pronto, sobre que vocês revitalizaram um espaço, né? Também tem essa relação com o patrimônio local, de preservar, né? Eu queria entender mais, assim, o processo de vocês hoje. Tá? Bom, vamos lá. A Unlab, ela é uma empresa, eu tenho um sócio também
todos passaram por essa imersão, né, fora do país e tiveram esse mesmo contato com a inovação, né, foram sensibilizados. Então a gente montou o nosso negócio justamente para, digamos assim, dar continuidade, fazer com que aconteça o que aconteceu conosco no exterior com as pessoas aqui no Brasil. Né? A gente atua muito forte, o nosso core business é atuar dentro das empresas, né? Fazendo com que as empresas consigam se tornar inovadoras, consigam se transformar, e a gente é forte em pilares de cultura, estratégia e processos, que a gente entende que são esses pilares que fazem a transformação dentro das empresas, mas tudo sempre através das pessoas. Né? Então a gente tem programas customizados para as empresas, onde a gente trabalha essa transformação, e a gente tem programas também para as pessoas físicas, que a gente atua também mais numa etapa de sensibilização, como o programa que você fez aqui, que é o Experience, né? Um programa de 2 dias, uma imersão profunda no ecossistema, onde você visita todos os parques tecnológicos da região, vai nas empresas que estão fazendo inovação aberta, né? Grandes empresas, visita algumas startups, né? Consegue ter contato também com as empresas que estão começando. Então ele é um programa bem completo, ele tem um pouco também fala um pouco de métodos ágeis, de processo, né? E é uma forma de sensibilizar para as pessoas verem o que está acontecendo aqui também, que é um pouco a tua pergunta anterior. Né? Então a gente vai para o Vale, a gente vai para a China, a gente vai para os grandes polos, mas a gente volta para cá e não sabe o que tem na nossa própria cidade às vezes. E é surpreendente ver que às vezes a gente tem todo um glamour do Vale do Silício, a gente está falando inglês, a gente está convivendo com grandes empresas, mas aqui tem coisas muito legais. Eu estou aqui dentro de um campus agora, por exemplo, aqui da Tecnopuc, e ao meu lado aqui tem um laboratório de desenvolvimento da Apple, que é o único laboratório fora da Califórnia que tem desenvolvimento de iOS pela Apple. Ela está aqui do meu lado, a menos de 300 metros aqui de onde eu estou. E aqui dentro, ao mesmo tempo, a gente vê empresas tradicionais, por exemplo, no caso do Sicredi, com uma célula de inovação aqui dentro que trabalha com estruturas que não possuem hierarquia, estruturas autogerenciáveis, tá? São grupos que desenvolvem projetos de uma forma completamente disruptiva de fazer gestão, vamos chamar assim. Então é muito bacana a gente ver isso. Então a Lab, assim, resumindo, a gente atua forte com as empresas, a gente tem programas de sensibilização com as empresas, como o Meltdown, que é um programa de inovação que busca um pouco educar as empresas, ou seja, colocar todo mundo na mesma página, ver o que está acontecendo, né? É um programa de 2 meses. Depois a gente tem um programa mais profundo, que é o Craft, que é um programa que aí sim entra mais programas mais customizados para cada empresa, que a gente entra mais na estrutura, digamos assim, de cada negócio. E depois a gente tem 2 produtos que são mais com foco em pessoas físicas, que é o caso da Missão e o caso do Innovation Club, que é muito bacana, que é um clube de inovação que a gente criou, muito com viés com a inovação de alguma forma, seja num workshop ou numa viagem, como é que eu fiz, e aí volta para o Brasil, para o seu dia a dia e perde, né, aquela vivência, volta para a sua rotina, e aí isso é muito ruim, a pessoa não consegue continuar o seu processo de transformação, que é engolida pela rotina. Então o clube a gente criou com o intuito de deixar constantemente a pessoa com contato com a inovação, com a nova economia, com as startups. Então a gente tem encontros mensais, a gente entrega um livro físico, e apesar de parecer, tá falando de inovação, entrega um livro físico, mas a gente acredita muito que a parte educacional é importante para complementar esse ciclo de contato com a inovação, é importante estar em contato com a literatura, e a gente sabe que tem muita gente que ainda gosta do livro físico. Então esse clube é muito bacana, a gente faz encontros mensais, né? A gente tem um grupo, a gente transmite todo o conteúdo online também para quem quer participar de outras regiões do Brasil, então é bem bacana. Em relação à tua segunda parte da pergunta, né, falando um pouquinho aqui do Instituto Caldeira, já que é um outro projeto que eu também me envolvi, né, ele vai acontecer, ele já está num estágio de pré-lançamento, vamos falar assim, onde a gente vai inaugurar a primeira parte. O Instituto Caldeira ele é um instituto formado por cerca de 40 empresas aqui do
do Rio Grande do Sul, que estão com o intuito de fomentar a inovação. Tá? Então, a ideia do Instituto é atacar três, vamos dizer assim, pilares. Né? O primeiro pilar é a parte de evasão de talentos. Né? O segundo pilar, a gente vê muitas pessoas saindo do país e da nossa cidade em busca de outras oportunidades, a gente está perdendo muitos talentos. A segunda questão é a questão de conectar, como é que a gente conecta as grandes empresas com as startups. E a terceira missão desse instituto é também aparelhar o poder público para que ele consiga fazer sua transformação digital, para que ele consiga melhorar a gestão, trazer mais eficiência à máquina pública. Então, esse projeto é um projeto chancelado, né, do Instituto Caldeira pelo Pacto Alegre. O Pacto Alegre, para quem não sabe, é a união, a aliança que foi feita entre as três universidades, a Unicinos, a URGS e a PUC. E o Instituto Caldeira entrou como uma das verticais desse pacto, um dos projetos importantes do pacto. O Instituto é legal que ele tem um papel importante de revitalização da cidade, então ele escolheu a sede dele dentro do quarto distrito, num local próximo ao shopping DC Navegantes, né? Fica ao lado do aeroporto, uma região antigamente industrial da cidade, então a gente está trabalhando em conformidade com o que está acontecendo no resto do mundo, onde grandes regiões industriais estão se reinventando, estão olhando mais com viés de nova economia, né, de trazer novos negócios para essas regiões. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brooklyn, em Nova York, em Barcelona, em diversos locais do mundo, até na própria Cátia, uma região que era bastante abandonada em Florianópolis, e hoje está totalmente revitalizada, virou um ponto turístico, inclusive. Esse projeto que a gente vai iniciar agora em 2020, com a primeira inauguração, que vai ser a própria veio de uma caldeira de 1920 que servia como base energética para as indústrias do AJ Renner. Né? Em volta dessa caldeira tinha todo o complexo fabril do AJ Renner. Né? E hoje propõe com projetos, com empresas que vão ter sua sede ou ter sua célula de inovação, como vão fazer as fundadoras. Né? Então, a primeira etapa a gente lança em meados de abril, com essa caldeira, que vai ser um grande coração pulsante do Instituto. A gente vai trabalhar ali em eventos, grandes congressos, enfim, vai ser realmente um palco da inovação, vamos falar assim. Né? E aí, em volta dessa caldeira, vai se desenvolver todo um complexo nos moldes do que a gente vê lá na Plug and Play, no Vale do Silício e na própria ACAT também. Então, a ideia desse conglomerado é termos empresas fundadoras, com as startups, né? As próprias startups e empresas também que desejam, enfim, usufruir desse complexo, se conectarem, montando seu próprio escritório lá dentro. Então, em linhas gerais, é isso. A gente acredita que para montar esse ecossistema vibrante, a gente precisa de duas verticais, a gente precisa da comunidade e também da parte de conteúdo. Né? A parte de conteúdo, a parte da comunidade, a gente está entendendo que ela vai ser feita através do Distrito Caldeira. O Distrito Caldeira vai ser toda essa área física, vamos chamar assim, onde vão estar as pessoas convivendo e trabalhando. E a parte de comunidade, a parte de conteúdo, aliás, a gente vai ativar muito através de parceiros, como é o caso da Unlab, por exemplo, como é o caso da Startse, como é o caso do próprio Sebrae, que vai trazer todos os programas de inovação lá para dentro. Então, o Instituto vai fazer um papel daí de realmente conectar todos esses players com as empresas que querem inovar e querem se conectar. Então, em linhas gerais é isso, né? Acho que dá para aprofundar os pontos mais. E, Frederico, tu teria um exemplo do que é uma empresa inovadora, o que não é uma empresa inovadora e como uma empresa que ainda não é inovadora, não é classificada, pode ser inovada? Tá. Bom, o primeiro passo para a empresa inovar é procurar um lab aqui. Tô brincando. Mas a gente pode ser um bom caminho para as empresas.
Mas, fora isso, né, eu acho que existem uma série de maneiras de inovar. Como eu digo, eu acho que a inovação ela passa muito pela cultura. A gente realmente aqui na Web, a gente acredita nisso. Né? A gente fala muito em mindset, né? O mindset do Vale, o mindset do Vale. O que é esse mindset do Vale? Ele é um mindset mais aberto, né? Tanto é que a gente fala em conexão. Hoje em dia a gente fala muito eu falo lá na palestra, os 3 mantras do Vale do Silício, cooperar, cooperar e cooperar. Então a gente não... Antigamente as empresas acreditavam que elas, atraindo os melhores e contratando os melhores talentos, elas iam desenvolver seus projetos, seus produtos, a sua inovação dentro da própria companhia. Né? Isso hoje é quase uma arrogância pensar dessa forma, num mundo aberto e globalizado como hoje, onde a gente tem internet e conexão para todo mundo. A gente, por exemplo, está fazendo uma conexão agora do Instituto Caldeira com o LX Factory lá em Portugal, que é um complexo também de startups que tem lá, onde a gente vai conseguir conectar startups de Portugal com necessidades de empresas aqui do Rio Grande do Sul. Então, imagina, a gente tem lá como fundadores, sei lá, Panvel, Lojas Renner, SLC, vão poder abrir programas de hackathons, ou seja lá o que for, e vão poder estar se conectando com startups do outro lado do planeta, né, através do Instituto. Então, esse, por exemplo, é um exemplo de como uma empresa pode ser inovadora, até participando de uma iniciativa como Caldeira, por exemplo, é uma forma. Então, não tem uma receita pronta. A própria Enlab, tanto é que a gente trabalha o nosso produto corporativo, o nosso nome do produto se chama Craft, que justamente é feito à mão, né, feito sob medida para cada empresa. Vai depender muito de como está a cultura da empresa, se ela como é que está o grau de maturidade dela, se está mais avançado, menos avançado, se as pessoas são preparadas, se tem que trocar eventualmente liderança. É um processo que passa muito pela liderança. Se a liderança não compra a ideia, a primeira crise que a empresa passa, a primeira diminuição de vendas, ela vai lá e corta a linha da inovação. Né? E aí todo o projeto vai por água abaixo e a empresa passa então a não conseguir se reinventar. Então, resumindo, eu acho que tem diversas formas de fazer, né? E o importante é que tem que primeiro contaminar as lideranças. E às vezes a contaminação da liderança é, como eu falei, um programa de uma missão para o exterior, para ver o que está acontecendo lá fora, é se conectar com o próprio ecossistema local, como a gente faz aqui no nosso Experience, no nosso programa de imersão, né? Ou é simplesmente estar num clube como o Innovation Club, fazendo networking, conhecendo o que as empresas estão criando, o que as pessoas estão fazendo. Mas eu acho que passa muito por liderança e uma mudança cultural, vamos falar assim. Uhum. E agora no começo você falou, né, da gente valorizar o que é nosso, né? Lembrando, né, me lembrei agora do Porto Digital de Recife, que além deles revitalizarem, né, fizeram um parque tecnológico numa área que estava abandonada, foi revitalizada e que então tem essa conexão de preservar o patrimônio e também da inovação estar conectada com o passado, né? Tu não abandona a tua identidade, tu não abandona a tua cultura, né? Tu reconhece aquela história e acho importante que vocês fizeram aí nesse instituto também um trabalho de revitalização, é isso, né? Não, isso foi uma preocupação e foi até uma coincidência, né? Acaba que uma coisa conecta na outra, né? Porque o quarto distrito, por ele ser uma região, uma antiga região industrial, ele também possui grandes espaços amplos, né, e vazios. Então ele possibilita a construção desses hubs, é importante que esses hubs que eles sejam horizontais, né, estruturas horizontais, onde todo mundo se enxerga, isso que gera muita interação física das pessoas, né? E aqui no Porto Alegre se fala muito da revitalização do quarto distrito, né, que é uma região extremamente nobre, que está nas margens do rio, né, super próxima de todos os cantos da cidade, próximo do centro, próximo dos bairros mais centrais, e é uma região hoje pouco explorada. Né? Então, se fala muito que Porto Alegre tem que crescer pelo quarto distrito, não tem mais por onde crescer. Então veio muito assim... acabou que uma atração natural, né, porque os hubs precisam de grandes espaços,
e os grandes espaços hoje estão no Parque Distrito. Tá? E é uma região, ao mesmo tempo, que tem toda uma história de empreendedorismo. Né? Esse local onde a gente está iniciando são 22 mil metros. Acho que depois é até legal compartilhar um pouquinho daquelas imagens que eu te mandei no WhatsApp, que tem um pouco do projeto. Né? E ali a gente trabalha muito a questão de trazer um patrimônio para a cidade. Né? A gente fala, o Instituto ele não é só das empresas fundadoras, ele não é dos empresários que estão por trás, ele é da comunidade como um todo, da sociedade, ele vai virar uma cidade. Né? Assim como hoje um monte de gente vai para Florianópolis para visitar a CAT, né? Nem todo mundo trabalha lá. Então a gente está com um projeto também grande de todo um polo gastronômico. Aqui a gente vai criar um food hall, né, que vai ter operações gastronômicas também para as pessoas, para trazer fluxo, para as pessoas virem também para aproveitar isso. E é uma região hoje que também, como eu disse, tem a própria caldeira, né, uma caldeira de 1920, uma caldeira escocesa, tem 18 metros de pé direito. Então são estruturas únicas na cidade. A gente estava há pouco tempo com o pessoal do Iberê Camargo, aqui no Museu Iberê Camargo, que foi lá olhar o local e falaram, olha, a gente não tem um local para fazer grandes exposições de artes em Porto Alegre. Aqui pode ser um local para isso. Então a caldeira vai servir também para questões culturais e de entretenimento também. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz de estar trazendo essa primeira chama, né, vamos dizer assim, se fala muito em retrofit, né, de ressignificar regiões. Tem outras iniciativas em Porto Alegre também muito bacanas no Parque Distrito, que já estão até mais evoluídas, né, dentro do Parque Distrito. E a gente acredita que isso vai contaminar. É uma região muito grande, né? O Parque Distrito ele vai da Arena do Grêmio até o centro, vamos falar assim, é uma região enorme. Então é bacana ver que as coisas estão se movendo e a gente está conseguindo trazer aí uma nova região para os porto-alegrenses, para os rio-grandenses poderem aproveitar também como um todo. E nesse espaço vocês ainda estão selecionando empresas para entrar? Como é que é? Já fechou todos? Como é que funciona esse processo? Ainda está aberto? Se alguma empresa quiser participar? Sim, a gente tem algumas formas de participar. A primeira, a empresa pode participar sendo uma fundadora do Instituto, ela pode participar até dezembro, a gente ainda está aberto para novas empresas, tá? Onde ela vai ter uma cota de doação que ela vai fazer para o Instituto e ela vai se tornar uma empresa fundadora. Tá? E aí ela tem uma série de contrapartidas lá, ela pode participar do conselho deliberativo, enfim, tem uma série de coisas que ela pode participar, ela pode montar o laboratório de inovação dela dentro do coworking que a gente vai montar para as fundadoras. Né? Então isso é uma maneira. A segunda maneira de participar é como uma empresa locatária, vamos chamar assim, alugando um espaço, né, no complexo, e aí a gente ainda tem alguns espaços livres para esse primeiro lançamento que a gente está fazendo para março. Né? Então você pode entrar em contato comigo, inclusive eu posso direcionar quem tiver interesse nisso. E a terceira forma, e aí falando mais das startups mesmo, em estágio inicial, a gente vai ter um programa daí conjunto, né, em parceria com a universidade. A gente está começando pela PUC, onde a gente tem um pouco mais de proximidade, onde a gente vai fazer, digamos assim, a continuação do processo de empreendedorismo na universidade. Então, as universidades já têm uma trilha de empreendedorismo, onde o jovem é incentivado desde a graduação a empreender. Depois ele tem uma série de benefícios para continuar no parque, com a sua estrutura, com a sua empresa dentro do parque. E em seguida ele passaria para o segundo estágio no Instituto Caldeira. E aí a gente vai ter um espaço para isso dentro de um coworking, onde ele vai estar convivendo com essas grandes empresas, né, no mesmo espaço. E ele vai ter uma série de benefícios aí, facilitadores para ele entrar no espaço, desde um aluguel mais barato, poder se conectar com as grandes empresas fundadoras, e uma série de benefícios, vai poder frequentar os eventos do Instituto. Então, esse processo ainda não está 100% desenhado, mas ele vai ser feito em conjunto com a universidade.
Então, provavelmente, a gente vai ter notícias em breve. Mas quem quer levar a sua empresa lá para o complexo, pode ser feito através dos escritórios que estão sendo montados. Certo. Voltando ao exemplo de Recife, né? Ali eles têm um incentivo do governo do estado e do governo do município. Aqui no Rio Grande do Sul vocês estão tendo também esse estímulo ou estão em busca? Como é que está o processo? Não, por enquanto, assim, a iniciativa do Instituto, ela tem um teor privado, né, bem forte, porque a gente queria dar muita velocidade, né? Mas a gente teve envolvimento do Marquesan. O Marquesan foi um dos idealizadores da própria aliança pela inovação das universidades, mas não tem ainda nenhum incentivo diretamente vinculado ao Estado, tá? A gente está trabalhando em duas iniciativas lá com a prefeitura. Uma é tornar o local um living lab, que a gente fala, que é um local de teste para tecnologias, tá? Para ser isso, a gente precisa de aprovações legais, tá? Então, a ideia é que todas as tecnologias possam ser testadas nesse local físico na cidade, seja um local especial, tá? E a segunda coisa é buscar também viabilizar uma melhora fiscal para as empresas que estão instaladas lá. Hoje já existe um incentivo para empresas de health tech, ou seja, empresas ligadas à saúde, a tecnologias para a saúde que estão dentro do quarto distrito, já tem benefício fiscal, e a gente quer expandir isso para outras verticais também, não só da saúde, né? Então são dois pontos que a gente está aí conversando com o prefeito para viabilizar, né? E basicamente é isso, a gente não tem nenhum incentivo de outra forma ainda. Certo. E agora, para a gente encerrar